chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Estamos reunidos aqui para fazer das melhores coisas da vida, né? Que é estudar a Sagrada Escritura. Estudar a Bíblia. Coisa bem boa, né? Dedicar o nosso tempo, a nossa noite para ler a Palavra de Deus, para pegar essa mensagem tão bonita que aparece na Bíblia, aprender com a Sagrada Escritura. A Bíblia que às vezes tem os seus mistérios, né? Tem coisa que a gente não entende, e é bom que tem coisa que a gente não entenda, não tem problema. Eu sou casado, estou casado com a minha mulher desde 2013. Me casei no civil, 2013, e tem coisa na minha mulher que eu não entendo até hoje. Quem é casado aí pode dizer o mesmo, né? Ó, tem coisa na família que a gente não convive e não entende a pessoa. Eu tenho meu filho e também meu filho tem atitudes que às vezes, poxa vida, mas eu não estou entendendo. Então a gente convive com as pessoas e não entende. E aí acontece o seguinte fenômeno. A gente convive com a Bíblia e às vezes não entende. Pior para quem não convive com a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Claro, mas tu lê? Tu abre, tu tenta ler? Não entendo, muito difícil, mas tenta ler a Bíblia. Então fica pior ainda para quem não convive com a Sagrada Escritura. O que não é o nosso caso, né? A gente está fazendo esforço, já é o 3º ano que o Padre Alexandre me convida para estar aqui, fazendo esses cursos de formação para a gente ter uma janela, né? Uma janela assim para a Sagrada Escritura, para a Bíblia. Se vocês recordam, quem estava aqui na primeira vez, foram temas do Antigo Testamento geral e Novo Testamento. Ano passado nós centramos assim, o nosso óculos, para olhar bem no Evangelho segundo São João. E neste ano, eu, de comum acordo com o Padre Alexandre, a gente pensou assim, vamos propor de ler, estudar, meditar um pouquinho mais sobre aqueles textos da Semana Santa. O Padre Alexandre usou uma palavra aqui bem difícil, não sei se vocês se deram conta na oração. Tríduo. Pascal, viram o que ele falou? Tríduo. É uma palavra difícil. O que é o tríduo? 3 dias. Tríduo. 3 dias. Quais são esses 3 dias? Sexta-feira Santa, sábado e domingo. Só que tem um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? Que para a Bíblia, o dia... Quem estava aqui ano passado já vai lembrar disso. O dia começa quando para o povo da Bíblia? Começa à 12:01? Não. Quando cai o sol. Quando se põe o sol, começou um novo dia. Então o tríduo pascal começa quando? Quinta-feira à noite. Por isso que tem a missa. Padre Alexandre, o bispo faz a missa do Crisma na catedral, ali em Montenegro, né?
nossa diocese é na quarta-feira, santa noite, para que todos possam participar. Ah, ok. Porque se fosse de manhã, o pessoal trabalharia. Tá certo. Tá certo. Mas tem essa missa Aproveitamos a brecha do missal para quarta-feira. Mas veja, essa mesma mentalidade, ó, é o dia anterior que prepara o dia que vai vir. Então isso é o tríduo. Já começa quando oficialmente? Na Quinta-feira Santa. E por que essa data é tão importante, a Quinta-feira Santa? Porque foi o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. Foi rezada a primeira missa na Quinta-feira Santa. Jesus Cristo com os seus apóstolos. Rezada a primeira missa. Então é um dia que a gente tem que marcar. Começa o tríduo pascal. Nós vamos fazer, neste ano, 3 noites seguidas. E vou explicar para vocês como é que nós vamos caminhar nessas 3 noites. Tá? O que a gente tem... Sempre é bom, né? Vai viajar, eu quero chegar lá, né? Fazer esse itinerário. Qual é o itinerário que nós vamos fazer? Primeira coisa, hoje à noite, nós vamos fazer um panorama para retomar alguma coisa do ano passado, né? Não caímos aqui assim, abriu paraquedas e caímos, não. Retomar um pouquinho do ano passado, ver algumas questões aí do Novo Testamento, e a gente vai entrar já hoje à noite, pretendo, em textos da Bíblia que são textos que começam a Semana Santa. E quando é que começa a Semana Santa? No Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, né? O pessoal lá com as palmas, com os ramos, né? Gritam Hosana, Hosana ao filho de Davi. Nós vamos, essa noite, fazer isso. Ler esses textos e fazer uma introdução ao Novo Testamento. Amanhã, que é o segundo dia do nosso tríduo, os 3 dias de formação, nós vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai fazer passo a passo. Todos os dias da Semana Santa. O que aconteceu? O que aconteceu no domingo? O que aconteceu na segunda-feira? O que aconteceu na terça-feira? Na quarta? Passo a passo, vamos ver na Bíblia. O que aconteceu em cada dia da Semana Santa? E, claro, né, qual foi a reação de Jesus, dos apóstolos, dos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente vai ver isso. E na sexta-feira, o nosso último dia do encontro, a gente vai ver os textos da ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo que passa pela cruz, morre e ressuscita. A gente vai ver na Bíblia os textos que falam da ressurreição. Esse vai ser o nosso caminho aqui nas 3 noites. Pergunto para ti, tu tem alguma curiosidade a mais? Gostaria que a gente tratasse algum outro tema? Tá bom assim? Seguimos o trajeto e vamos ajeitando conforme o barco vai navegando? O que vos parece? Pode ser? Seguimos assim? Então tá. Olha aqui, gente. O que a gente vai tratar nesses dias? Esses 3 temas ali, ó. Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o único que nós temos certeza que foi ressuscitado, né? É o único. Ninguém tem certeza de que outra pessoa ressuscitou. Meu pai e minha mãe já faleceram, eu não tenho certeza que eles ressuscitaram. Eles estão no aguardo do encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo. O único que a Bíblia diz que nós temos certeza que ressuscitou foi Jesus. Guardem bem essa ideia inicial, porque já vai ser importante para a gente retomar. Vai aparecer a história de um personagem bíblico aí que o pessoal diz que ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou. Ele voltou a viver e voltou a morrer. Jesus voltou a viver e não morreu mais. Ressurreição. Então olha o nosso tema lá. Paixão. O que é a paixão? É o sofrimento. Sofrimento. Quando fala em paixão na Bíblia, não é estar apaixonado, né? Não é que nem o casal de namorados, não é isso. É a paixão de sofrimento, passivo.
Então, esse tema a gente vai ver. A morte de Jesus. Poxa vida, o Filho de Deus, hein? É brincadeira, né? O Filho de Deus esteve aqui conosco 33 anos e o pessoal deu um jeito de matar o Filho de Deus. Vê se não é uma coisa que faz arrepiar os cabelos, né? O pessoal deu um jeitinho de matar o Filho de Deus. Então a gente vai ver na Bíblia como é que a Bíblia conta essa história. E a ressurreição de Jesus Cristo. E está ali uma imagem, né, representando Jesus, né, com a sua mão, dando a mão para nós, dizendo: vem minha irmã, vem meu irmão, vamos percorrer esse caminho. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a paixão, morte e ressurreição. Bom, a luz ali tá boa para vocês? Não sei se está um pouco... A claridade, né? O Padre Alexandre vai ajeitar aqui para nós. Acho que ficou bom, né? Ficou bom. E é um direito cochilar durante a aula. É direito, tá? Quem cochilar, dormir um pouquinho, pode fazer, porque é um direito adquirido. Quem participa dessas aulas em encontros pode cochilar um pouquinho, ninguém fica bravo com isso, né? Toma um fôlego e volta sem nenhum problema. Está aqui, ó, o nosso Coliseu, né? Coliseu em Roma, onde foram martirizados muitos cristãos. Por que eu botei essa imagem? Porque é interessante para nós, bem interessante. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus, morreu na cruz. Já no início do Evangelho, no Evangelho de Lucas, diz que o pessoal pegou pedra para atirar em Jesus. Não apedrejaram, mas pegaram em pedras para atirar em Jesus. Queriam maltratá-lo. E no fim da sua vida, Jesus vai morrer condenado e vai para a cruz. Os discípulos de Jesus, nós temos 12 apóstolos. 12. Dos 12 apóstolos, a Bíblia não diz como é que morreram os 12 apóstolos. Não está contado na Bíblia isso, como é que eles morreram. Mas a tradição, a memória do povo de Deus, as histórias contadas na igreja, dizem que dos 12 apóstolos, só um morreu de velho. Só São João. Morreu velhinho. Todos os outros 11 apóstolos foram martirizados. Isso já tem que me chamar muito a atenção. Poxa, nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz. Os seus seguidores mais próximos também são martirizados. Poxa, ser cristão não era brincadeira. Era envolvente. A pessoa tinha que mudar de vida. E essa mudança de vida podia trazer perseguições. Podia trazer, primeiro, falavam mal dos cristãos, e depois perseguir os cristãos. Vou dar um exemplo muito claro. Vamos dizer que tu tem um trabalho qualquer, tem um comércio. Tu vende pão, vende fruta, uns secos e molhados. Aí tu era pagão, ouviu falar de Jesus, se tornou cristão. Daí um soldado romano, que entra no teu negócio, ele entra assim: vocês são cristãos? Sim, somos cristãos. Tá bom, obrigado. Não compra. Os romanos não faziam comércio com os cristãos. Vê que é uma forma de vai sufocando. Outra coisa, tu é soldado. Tu trabalha no exército, é soldado. Aí tu te converte ao cristianismo, se tornou cristão. Se tu é soldado, tu vai morrer soldado. Tu nunca vai ser promovido a cabo, sargento, tenente, porque tu é cristão. Está vendo que tem uma pressão? Então o pessoal pressionava quem era cristão para abandonar a sua fé, para deixar de viver a sua fé. Por isso que nós temos aqui a perseguição dos cristãos lá no Coliseu, onde muitos foram martirizados. Nero se divertia vendo os cristãos lutando com leões. Que coisa mais horrível, né? Que coisa mais perversa. Tá? Então está ali o nosso Novo Testamento, nesse período aí.
Bem, o Império Cristão tinha o Império Romano tinha essa extensão, bastante, olha ali, olha que coisa imensa. Começava aqui na Espanha, vinha para a França, aqui o território da Itália, Grécia, Ásia, Palestina, norte do Egito, é imenso. O Império Romano, imenso território. Os romanos sabiam manter o seu território. Com o território conquistado, eles sabiam manter esse território bem dominado. Tinha a famosa paz romana. Dentro dos limites do império não tinha guerra. Então, os cristãos, na medida em que crescem, eles vão espalhar as suas comunidades por esses lugares aqui, ó, tá? Pelos lugares do Império Romano. Quando que foram escritos os livros do Novo Testamento? Entre os anos 50 e os anos 100. Bem simples, ó. A gente tem que usar, quando estuda, recursos de memorização. Pode ter começado um pouquinho antes, claro que sim. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo era vivo, é bem natural que já alguns tenham começado a escrever coisas de Jesus. Tá? Mas texto acabado, assim, ó, como nós temos na Bíblia, temos evangelhos, temos cartas. Esses textos entre os anos 50 e os anos 100. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos nesse período. É pouco tempo, né? É pouco tempo, 50 anos. Eu olho aqui para o cartaz, ano passado foram 270, foi ano passado, né? 270 anos da paróquia. Ano passado. Tá. Eu tenho a camiseta lá que o senhor me deu ainda. Tenho lá a camiseta, com esse logo aí da paróquia. 270 anos da paróquia. E 50 anos, os evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse, foi tudo escrito. É rápido. O Novo Testamento aparece rapidinho. Por que eles vão aparecer? Porque houve necessidade de ensinar novos convertidos, de dar testemunho de quem era Jesus, quais foram os ensinamentos de Jesus, e os evangelhos vão sendo copiados e distribuídos à medida que a igreja crescia. Vamos imaginar uma seguinte situação? Nós aqui na igreja, na paróquia, aqui em Triunfo, vamos imaginar que nós estamos no início do cristianismo, temos aqui um evangelho com a história de Jesus aqui. Num tempo que não tem internet, não tem celular, não tem rádio, não tem televisão, não tem jornal. E nós aqui temos um evangelho, a gente lê sempre na missa esse evangelho, que bonito. Aí vem um irmão, pega o barquinho, atravessa aqui, vem de Charqueadas para cá, participa conosco da missa, escuta a história sobre Jesus. Que bonita essa história de Jesus que vocês têm. Vou pedir licença, posso copiar? Daí a gente diz, claro, você pode copiar. Copia esse evangelho e leva para Charqueadas. Assim começaram a copiar os evangelhos. E eles foram sendo distribuídos. Muita atenção aqui, meu irmão e minha irmã. Os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, não surgiram ao mesmo tempo. Nem no mesmo lugar. Eles surgiram em lugares diferentes e com um espaço de 5 a 10 anos entre eles. Tem uma distância de tempo e de lugar para o surgimento dos 4 evangelhos. Por isso que tem diferenças entre os evangelistas. Como é que está composto o Novo Testamento? Bom, por favor, eu te peço que abra a tua Bíblia e veja ali o primeiro texto do Novo Testamento, né? Onde é que começa o Novo Testamento? Com o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho da nossa Bíblia. E nós temos uma sequência. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Quem estava aqui no passado vai lembrar que eu falei uma palavra um pouco difícil. Evangelhos sinóticos. Por que tem evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos entre eles. Muito parecidos. Por isso são chamados sinóticos. A palavra sinótico quer dizer
Eu lanço o mesmo olhar sobre os três. E João é um pouquinho diferente. Depois dos evangelhos, nós vamos ter Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi o autor, né? Olhe na Santa Missa como é que se fala. Proclamação, leitura da Carta aos Hebreus. Aí quando é uma carta de Paulo, leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor. É um texto anônimo. Por muitos anos se achou que fosse de São Paulo. Mas é um texto anônimo. Depois nós temos as cartas chamadas católicas. Por que levam esse nome? Porque a palavra católico quer dizer para todos, universal. Universal. O pessoal bota na televisão lá, vê a propaganda, Igreja Universal do Reino de Deus. A única e verdadeira Igreja Universal é a católica. Porque o nome católico quer dizer universal. As cartas católicas na Bíblia, por que são chamadas católicas? Porque elas são dirigidas para todas as comunidades. Se a gente pega ali a carta de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, elas são dirigidas para todos os cristãos, por isso é católica, para todas as pessoas. E o Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse. Essa carta é do Judas Iscariotes. Tá o nomezinho dele ali, né? Até ele, será que escreveu? Até o traidor? Não é o Judas Iscariotes, é aquele que a igreja vai chamar de São Judas Tadeu. Não recordo a data de celebração de São Judas Tadeu. Não recordo. Mas é um santo bastante celebrado, especialmente no centro do país, né? São Judas Tadeu, que escreveu uma carta também. Nomes parecidos, né? Esse João ali não é o João Batista, tá? É o João Evangelista. Pessoas com o mesmo nome, né? Mesmo nome. 28 de outubro, São Judas Tadeu. Obrigado pela pesquisa e pela resposta. Então, quando é que os discípulos pensaram em escrever coisas sobre Jesus? Bastante tarde. Bastante tarde. E por qual motivo? Porque Jesus, em nenhum momento, em nenhuma história do Evangelho, em nenhuma história, Jesus diz assim, parou. Escreve aí o que eu vou dizer agora para vocês. É importante o que eu vou dizer, escreve. Em nenhum momento Jesus faz isso. Jesus foi curando as pessoas, falando coisas bonitas. Quem guarda no coração, guarda no coração. Se deixou passar, passou, se perdeu. Jesus em nenhum momento disse agora, o senhor pega aí a caneta, por favor, pega a tinta e a pena e escreve. Eu vou dizer uma coisa importante, não. Jesus nunca apareceu como um escritor, ele apareceu como o enviado de Deus para cada um de nós. E na Bíblia não puderam entrar todas as histórias a respeito de Jesus. Não tinha espaço, né? Volto contigo a um texto que tu já conheces, e se não conheces, vai ser apresentado a ele agora. Abra na tua Bíblia o Evangelho segundo São João, lá no finalzinho de São João, capítulo 20, versículos 30 e 31. A senhora achou? A senhora poderia fazer a gentileza? João capítulo 20, versículo 30 e 31. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes livros foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome.
Jesus fez ainda muitos sinais que não estão nesse livro. Agora vai para o finalzinho de São João, capítulo 21, e lê o último versículo, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se não fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Se fossem escritas, né? A senhora leu se não fossem. Se fossem escritas. Conter os livros que se deveriam escrever. Tá, lê desde o início de novo, por favor. Isso. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas Isso. uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Obrigado. Então São João termina o seu evangelho dizendo uma coisa bastante séria para nós. Bastante séria. A gente tem que ter um pouco de curiosidade sobre as coisas da fé, que é uma curiosidade sadia, né? Eu quero saber mais. Por isso que vocês vieram aqui hoje de noite. Tem uma curiosidade, eu quero saber sobre a Semana Santa. Ótimo, mas a curiosidade ela tem um fim. Eu não posso ter uma curiosidade que é mórbida, saber detalhezinhos, saber curiosidade. Esse tipo de coisa não leva ao caminho de fé. E São João alerta para nós. Olha, Jesus fez ainda muitas outras coisas que não entraram na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é para a tua salvação. Esse final que ele diz, capítulo 20, versículo 31. Mas o que está escrito na Bíblia é para que tu tenha fé, para a tua salvação. E isso já nos basta. Não tem um pessoal que fica imaginando, né? Porque a Bíblia não conta o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, né? Não está na Bíblia o que ele fez, dos 12 aos 30. Até os 12 nós temos notícias sobre Jesus. E dos 12 aos 30, na Bíblia não fala nada. A última cena de Jesus jovem é ele perdido e reencontrado no templo. É um mistério do Santo Rosário, inclusive. E depois não se fala mais de Jesus e só Jesus vai aparecer de novo sendo batizado por João Batista no Jordão com 30 anos. O que ele fez dos 12 aos 30? É o que diz São João. Para responder a isso, tu tem que pegar capítulo 20 de São João e ler os 2 versículos finais, o 30 e o 31. Há muitas outras coisas que Jesus fez que não estão contidas nesse livro. Mas o que está aqui na Bíblia é para a tua salvação. É isso. A gente não adianta ter curiosidade sobre tudo que Jesus fez. O pessoal fica inventando histórias, né? Que ele teria ido para o Egito, que teria feito isso, teria feito aquilo. Nada disso a Bíblia fala. Nada disso. Fica no mistério. Ele levou uma vida normal. Levou uma vida de qualquer jovem, como qualquer um de nós. Foi crescendo. De São Lucas, muito bonito, né? Que ele voltou para casa e era submisso a seus pais. Aí então, terminou a história. Bonito São Lucas. Jesus, depois que foi encontrado no templo, voltou para Nazaré e era submisso à sua mãe e ao seu pai adotivo, São José. Submisso aos seus pais. E assim viveu até os 30. Quer dizer, cresceu em família, como nós. Uma vida de família. Até que, quando tinha 30 anos, foi batizado por João Batista, né, no deserto. Então, essa necessidade de escrever sobre Jesus veio por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou, e aqueles que conviveram com Jesus também vão envelhecendo. A gente vai ficando distante do que aconteceu. Então, para não perder a memória, as pessoas começaram a colocar por escrito a mensagem de Jesus, para que não se perdesse. Vamos ver então a Bíblia dizendo como a Bíblia foi escrita. Olha ali na tua, está lá o texto, ó. Tu já sabes, né, que texto é esse? Lucas 1, do 1 ao 4. Evangelho de São Lucas, versículos 1, do 1 ao 4. Capítulo 1, versículo 1 ao 4.
resolveram compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Tá certo. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado desde o princípio, escrever-nos para ti, segundo a ordem dos serviços de Deus, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Obrigado. Esses dois textos a gente sempre tem que ler juntos. Tá? O primeiro que a gente leu, São João. São João 20, versículos 30 e 31. Há muitas coisas que Jesus fez que não estão narradas na Bíblia. Mas então como é que foram escritos os evangelhos? Aí São Lucas vai dizer para nós, olha, como é que eu escrevi o evangelho, que é o evangelho de Lucas? Eu escrevi assim, eu sei que tem muita gente que já escreveu coisas pequenininhas sobre Jesus. Tinha gente presente lá no Sermão das Bem-aventuranças. Tinha gente que viu Jesus curando um leproso. Tinha gente que viu Jesus brigando com os fariseus. Então, eu sei disso. E o que faz São Lucas? Ele pega todas essas histórias que estão espalhadas e ele, diz ali o texto, ele reuniu essas histórias. E mais do que isso, ele vai contar a vida de Jesus de maneira ordenada. Vou escrever de um modo ordenado sobre nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas tem um grande mérito. Ele pega muitas histórias espalhadas de Jesus e coloca elas em ordem. Não está confuso. A gente começa a ler a vida de Jesus, tem um início, tem um meio e tem um fim. Agora que caiu o passador aqui, eu vou para a tecla do computador. Vamos ver se estragou. Voltou? Mas ele vai enlouquecer agora. Vai alucinar. A gente vai na teclinha aqui, não tem problema. Tá, então São Lucas e São João dizem como é que a Bíblia foi escrita. O processo que levou para a Bíblia ser escrita. Assim vão se formando esses grandes textos, né, que nós chamamos evangelhos. Então, a história de Jesus está contida nos evangelhos. E a história dos cristãos está contida nos Atos dos Apóstolos. O nascimento da igreja, Atos dos Apóstolos. O nascimento do cristianismo nos evangelhos com Jesus. Assim é que começam esses textos bíblicos a aparecer para nós. Até agora eu não falei de paixão, morte e ressurreição. Veja que a gente está fazendo uma introdução, né? Então, se a gente fosse pegar os primeiros textos sobre a mensagem de Jesus, a gente poderia dizer assim: 3 situações vão influenciar a formação dos evangelhos. A primeira situação: liturgia. Por que surge a Bíblia? Por que surge o Novo Testamento? Por causa da celebração. Os cristãos se reuniam e rezavam, bonito, pegavam um salmo do Antigo Testamento, partiam o pão, mas aí começaram a se perguntar, mas espera aí um pouquinho, não tem nada sobre Jesus? Tem que ter alguma coisa escrita sobre Jesus. É por causa dessa necessidade da liturgia, da celebração, que vão ser escritos os primeiros evangelhos. Isso está dito na Bíblia também. Te convido a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e nós vamos ver uma coisa bem curiosa. Atos 20, versículos 7 a 12. Não? Atos 20, do 7 ao 12. Essa água ali é para mim? Essa água é para mim? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite.
Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nós achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de um profundo sono enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou nos braços e disse: não vos preocupeis, porque a sua alma está nele. Então subiu para o pão, partiu o pão, comeu e falou largamente até o fim. Depois partiu. 12, quando ao almoço, levantaram-no dali, viram cheio de consolação. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Qual é o dia da semana que eles estão reunidos? No primeiro dia da semana, domingo. Cristão missa é dominical, é o domingo. Muito bem. Estão para uma celebração, né? Estão reunidos para aquilo que a gente chamaria de missa. E como é que ocorre essa celebração? Eles estão reunidos ali, olha o versículo 7, no primeiro dia da semana, estão reunidos para fazer uma coisa, para partir o pão. Ou seja, é aquilo que o padre faz na missa, toda a missa, né? Ele pega a hóstia e parte. Estão reunidos para isso. Mas a missa é só hóstia? Não. A missa tem que ter a leitura da palavra de Deus. E onde é que está a leitura da palavra de Deus nesse texto? Olhe bem com atenção. Atos capítulo 20. Vê se tem ali um momento que os cristãos se reuniam para ler a palavra de Deus. Vê se tu acha. Não tem, né? Eu estava olhando com atenção e eu não achei. Veja que esse texto é muito importante, porque ele vai ensinar uma coisa para nós. Os primeiros cristãos, eles se reuniam para escutar uma autoridade, escutar o apóstolo e para partir o pão. Mas e as histórias sobre Jesus? Ainda não tinham histórias sobre Jesus. Gente, isso é muito importante. Ainda não tem evangelhos. Os evangelhos vão surgir depois, porque nós estamos rezando. Nós somos cristãos, então não adianta a gente ficar rezando, obrigado, Padre Alexandre, ficar rezando só os salmos. A gente tem que ler uma coisa sobre Jesus. Então vai aparecer primeiro os evangelhos contando as histórias sobre Jesus. Então, Atos capítulo 20 mostra esse detalhe para nós. Muito bem, então a situação litúrgica. A segunda situação, volto aqui, a segunda situação é catequética. É o princípio de uma missa. Falta aí a Bíblia. Quando o sermão é longo, né? O Padre Alexandre, coitado aí. O pessoal cochila. Então esse é o princípio da Santa Missa. Para a gente se dar conta, então, faltava para eles o Evangelho. Aí as comunidades começaram a pedir, nós temos que ter as histórias de Jesus. Aí vai surgir um São Mateus, vai surgir um São João, que foram testemunhas, que conviveram com Jesus. Vai surgir um São Lucas, que foi apóstolo de Paulo. Vai surgir São Marcos, que foi apóstolo de Pedro. Vão contar as histórias a respeito de Jesus Cristo. A segunda situação que faz surgir os evangelhos é a situação catequética. Para quem não sabe, vou dizer, quem já sabe, vou repetir. No início do cristianismo, os cristãos recebiam o batismo somente na noite do Sábado Santo. Era a única missa com batizados, era a missa do Sábado Santo, sábado da Páscoa. Não se batizava em outra data do ano, só no sábado. Por que ocorria isso?
por um motivo bem catequético. Porque os cristãos pensavam assim: o que é o mais importante para quem quer seguir a nossa fé, para quem quer dizer que é cristão? É viver a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. É a festa mais importante cristã, é a Páscoa. Então, para ser cristão, tem que se preparar para a Páscoa. Olha que coisa bonita. Ser cristão no início do cristianismo é se preparar para a Páscoa. Daí vai surgir aquilo que nós estamos vivendo agora, a nossa quaresma. E os cristãos tinham que passar por um processo de catecumenato, tinham que aprender catequese. Se eu sou homem, eu vou ter um padrinho que vai me ensinar. Se eu sou mulher, eu vou ter uma madrinha que vai me ensinar. E vai me ensinar o quê? 3 coisas. 40 dias, né? 3 coisas. Primeira coisa, o creio. O creio. As coisas que nós cremos. Creio que Deus é Pai, é todo-poderoso, criou o céu e a terra. Creio que Jesus Cristo é o Filho dele, o único Filho de Deus, é o Salvador. Creio no Espírito Santo e creio na Igreja, na Virgem Maria. As coisas do creio, que todos nós rezamos domingo. Então o padrinho ensinava para o seu afilhado. A madrinha ensinava para a sua afilhada. Segunda coisa que ensinava, o Pai Nosso. Tu já sabe agora o que é a tua fé. Tem que aprender a rezar, né? Ensinar as pessoas a rezar. O Pai Nosso que estais nos céus. Aquilo que a catequista faz com os catequizandos até hoje. Antigamente a gente achava que o pai e a mãe ensinavam em casa, né? Quem é catequista sabe que na catequese, eu fui catequista há bastantes anos, a gente tem que na catequese ensinar a rezar. Ensinar a rezar. Isso que faziam os primeiros cristãos. Então, o Pai Nosso. Então, primeira coisa, eu creio. Segunda coisa, o Pai Nosso. E a terceira coisa nessa catequese antes da Páscoa, histórias sobre Jesus. Quem foi Jesus? Bom, Jesus foi filho da Virgem Maria. Onde é que ele nasceu? Bom, ele lá de Nazaré, mas nasceu em Belém. Pequenas histórias sobre Jesus. O que ele disse de bonito? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele fez curas, milagres, teve inimigo, gente que não gostava dele. Morreu em Jerusalém e ressuscitou. Os catequistas contavam essas histórias. E aos poucos, essas histórias foram sendo colocadas por escrito e vão nascer os primeiros evangelhos. Então, primeira situação para nascer os evangelhos, litúrgica. Segunda situação, catequética. Terceira situação, missionária. Por que missionária? Porque os cristãos se deram conta que eles tinham que levar adiante a mensagem de Jesus para as outras pessoas, para quem não tem fé, para quem é pagão. Levar a mensagem, falar de Jesus para os outros. Olha, por exemplo, São Paulo. Olha as igrejas que São Paulo fundou. Corinto, cidade portuária. Éfeso, cidade portuária. Tessalônica, cidade portuária. Sabe que na cidade portuária tem muito barco chegando, indo e vindo, né? Gente de todo lugar. São Paulo pegava esse pessoal e falava: "Oh, gente, tu nunca ouviu falar de Jesus?" Não. Jesus, Filho de Deus? Não, nunca ouvi falar. Oh, falava de Jesus para as pessoas. E chega um momento em que só falar não basta. É necessário ter algo escrito sobre Jesus. Então a missão faz com que também surjam os evangelhos. Já viram essa cena do pessoal levando a Bíblia assim, ó? Ó. Já viram essa cena? Tá? Então é para isso, ó. Por que surgem os evangelhos no último momento? Para tu ter um texto debaixo do braço. No momento de aperto, tu, ó, abre a Bíblia e te fundamenta ali. Então, 3 situações que fazem surgir os nossos evangelhos canônicos na Bíblia: liturgia, catequese e missão. O padre Alexandre antes convidava para o curso sobre ensino social da igreja. Ah, gente, isso é bem legal. Isso é uma coisa bem legal. É antiga, mas a gente não conhece. Ah, isso aí vem desde o Papa Leão XIII. Ó, nós temos um Papa agora que chama Leão
14. O último leão era o 13. Ele que teve, quando começou a ter muito operário na Europa, ele disse, eu vou ter que escrever um documento sobre os operários, sobre os trabalhadores. Pessoal que sai de casa às 5h30 da manhã, pega ônibus, trabalha o dia inteiro, volta para casa às 8 da noite, não convive com a mulher, com o filho. Vou ter que escrever um documento sobre isso aí. Então, veja a preocupação, né, da igreja com a nossa realidade do trabalho, do dia a dia. Então, é um tema bem antigo, já tem mais de 100 anos, e que a gente não conhece. Então, vale a pena. Quem puder participar lá desses encontros, vale a pena, porque vão aprender coisas diferentes, coisas novas. Então, antes de surgirem os nossos 4 evangelhos canônicos, nós vamos ter na Bíblia isso aqui, ó. Isso aqui é o princípio dos evangelhos. Fórmulas de fé. O que são fórmulas de fé? Vou dar um exemplo para ti. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos. E como é o nome daquele apóstolo que não acreditava em nada? São Tomé. Mas o São Tomé tem uma fórmula de fé. Depois que ele vê Jesus ressuscitado, ele fala assim, ó, meu Senhor e meu Deus. Isso é muito emocionante. Isso é muito emocionante. Olhou para Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus. Então é uma fórmula de fé. Até tem gente que na hora da consagração, né, quando o sacerdote levanta a hóstia, né, tem comunidades que falam em voz alta, gente que fala assim, em voz baixinha, né, meu Senhor e meu Deus. Isso está na Bíblia, lá no fim do Evangelho de São João, São Tomé dizendo isso. Tem outras fórmulas de fé na Bíblia. Maria Madalena, né, dizendo que crê que Jesus é a vida eterna, e assim vai. Então, foram reunindo todas essas fórmulas de fé. Depois, relatos da última ceia. A última ceia, que nós vamos ver, eu acho que amanhã a gente vai conseguir ver a última ceia, senão amanhã a gente vê na sexta, é das coisas que causou mais impacto, não aqui, ó, mas aqui, nos discípulos. Causou impacto no coração deles, que eles ficaram assim, ó, não conseguiram entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Porque eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Tá? Os apóstolos acreditaram. Jesus, tu não é só um Messias, tu não é só um líder, tu é o Filho de Deus. São Pedro vai dizer isso, em nome dos apóstolos. Acreditaram. Aí olha o que acontece na última ceia. Jesus é o Filho de Deus. Ele pega um avental, bota na cintura, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Por isso que eu digo, isso não entrou aqui, entrou no coração dos apóstolos. Mexeu com eles. A última ceia. Todos os cristãos falavam do que foi a última ceia. Foi muito impacto ter vivido aquilo. Tá? Ter conhecido Jesus e ter deixado ele que é o Filho de Deus, lavar os meus pés. Eu que sou cheio de pecado, São Pedro vai dizer, né? Nós somos São Pedro ali. Mas Jesus, eu sou cheio de pecado. Eu sou pecador. E Jesus diz, eu tenho que lavar os teus pés, Pedro. Eu tenho que lavar os teus pés. Está dizendo para nós hoje. Jesus mexe conosco. É o Filho de Deus e nos ensina o que é servir. Gostar de servir os outros. Sentir alegria, prazer em servir os outros, ajudar. Isso é bonito, né? É bonito, olha. Lá em Porto Alegre tem várias iniciativas de voluntariado, né? Geralmente pessoas aposentadas que gastam um turno da sua semana para algum projeto, ajudar alguma coisa. Eu acompanho um pouco os freis capuchinhos numa instituição chamada Fonte Colombo, que tem como foco ajudar os soropositivos. Sabe o que é soropositivo? É o pessoal com AIDS, né? O pessoal com AIDS. Então eles têm lá atividades de segunda a sexta com eles, as mais diversas atividades. E no meio disso tudo, muita espiritualidade, muita reza, muita oração. Então tu pega assim, ó, gente, diversos cantos da cidade, um aposentado, uma aposentada quer vir ali ajudar. Do seu jeito, como pode? É gostar. E por que estão ali? Porque gostam de ajudar os outros.
Quem é cristão tem que gostar disso. Não tem explicação. Eu não faço para me promover, para aparecer. Não, eu faço porque eu gosto. É uma satisfação servir os outros. E isso nós aprendemos com Jesus. Depois nós vamos ter os relatos da paixão. Aquilo que eu falei, né? O sofrimento. Como é possível? Jesus é o Filho de Deus. Como é possível que ele tenha sofrido? E aí os evangelistas tentam contar. Os 4 evangelistas tentam contar como é que ocorreu esse sofrimento de Jesus. Depois, tão importante também, né? As narrativas da ressurreição. Olha que eu usei bem a palavra ali, hein? Eu não usei narrativa sobre a ressurreição. Porque na Bíblia não está descrito como foi a ressurreição. Nós vamos ver na sexta-feira, né? Na Bíblia não diz o momento da ressurreição. Conta o antes e conta o depois. A ressurreição, ela é misteriosa. Isso é bonito. Isso é muito de Deus. Olha, a gente não tem que ter uma curiosidade mórbida de querer saber tudo. Não! A ressurreição está reservada para Deus. É dele. É eu com ele naquele momento. A Bíblia não conta como é que Jesus ressuscitou. Só fala do túmulo vazio. Mas isso é muito bonito que esteja na Sagrada Escritura. Depois, na Bíblia, tem diversas citações do Antigo Testamento. Nós já logo vamos ver 2. Para se cumprir o que havia sido escrito pelo profeta, e assim por diante. Reunião de vários... Eu usei uma palavra ali, mas eu acho que todo mundo entende, né? Ditos de Jesus, entende? As frases, né? O jeitinho de Jesus falar. Eu vinha no rádio agora e escutava: cachorro pitoco não atravessa a pinguela. É um dito, né? Cortou o rabo do cachorro, né? Ele perde o seu equilíbrio de 100% e a pinguela ele hesita. Ele hesita. Os ditos. Quais eram as frases de Jesus? Essa que eu falei dos bem-aventurados, né? Amai os inimigos. Isso causava muito impacto. Então o pessoal começou a reunir esses ditos de Jesus. Reunião das parábolas. Olha que coisa maravilhosa. Perguntaram para Jesus: ô Jesus, o senhor fala tanto em perdão, como é que é essa história do perdão aí? Jesus não explica o que é o perdão. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, dá a parte da minha herança. E saiu mundo afora. Gastou tudo, lá comendo ração de porco, pensou: vou voltar. Volta. E antes dele chegar em casa, o pai vê o guri no portão e corre para abraçar o guri. Bota um mantinho limpo, né? Calça uma sandália no filho. Uma coisa maravilhosa. Meu filho está chegando todo estropiado, né? Calça uma sandália no filho, bota um anel no dedo dele. Voltou a ser meu filho. Precisa explicar o que é o perdão? Jesus conta uma história, eu ouço a história, eu entendi. Poxa, o pai tinha tudo para ficar bravo com o guri, né? E vai lá e gratuitamente perdoa. Jesus contava essas histórias que as pessoas ficavam pensando: que coisa maravilhosa. Eu quero ser cristão, eu quero ser que nem Jesus. Então essas parábolas começaram a entrar nos evangelhos também. Diversas histórias contadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, quem teve a graça de conviver com Jesus deve ter sido maravilhoso, né? Escutar ele falar. Verdade. Nós só vamos ter na vida eterna, né? Só a gente se encontrar com ele lá. Mas para aqueles que viveram de carne e osso aqui com Jesus, né? E escutaram a sua voz, escutaram as histórias que ele contou, esse pessoal foi privilegiado, né? Escutaram essas parábolas, essas coisas tão bonitas, né? Que ficaram marcadas por 2000 anos. Veja como isso é bonito, ó. A história de Jesus, contada por Jesus, ela é tão forte que ficou gravada por 2000 anos. Passaram 2000 anos e a gente lê, a gente ainda sabe dessas histórias. Depois, nós vamos ter a reunião de discussões com Jesus. Passou fazendo bem, e como é que tinha gente que não gostava dele? Tinha os inimigos, aqueles que jogavam casquinha de banana para ele resvalar.
Tinha os inimigos de Jesus. Jesus, o Senhor fala tanto em ressurreição, como é que vai ser da ressurreição a mulher que se casou com 7 maridos? Morreu um depois do outro. Quando ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Tá vendo que é uma perguntinha casca de banana, né? Então é gente que não gosta de Jesus, quer que ele se perca nas histórias. Então, os evangelhos também, eles reúnem todas essas histórias e entram nos evangelhos. E a reunião das obras e milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres, expulsou demônios, curou doentes, o pão, né, o sinal dos pães e dos peixes para a multidão. E isso encheu os olhos das pessoas, chamou muito a atenção. E as pessoas começaram a contar essas histórias que entram nos nossos evangelhos. Então a gente pode dizer que Jesus anunciou essa boa notícia da salvação de 2 modos: gestos e palavras. Jesus não pregou somente pelas palavras. Ele pregou também pelos seus gestos. Vou fazer uma comparação, porque eu também sou paroquiano, né? Vocês têm aqui o vosso pároco, que é o Padre Alexandre, e eu também tenho o meu pároco na minha paróquia, que eu estimo muito. Então eu vou na Santa Missa, eu escuto a pregação do padre e depois eu vejo se na vida do dia a dia o padre também bota em prática a pregação dele. Eu sou de uma equipe paroquial, né? Eu ajudo na paróquia um pouco, então eu convivo com o padre e estou vendo que o padre bota em prática o que ele pregou no Evangelho da Missa. São palavras e gestos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá esse exemplo. Ele fez muita coisa boa e falou muita coisa bonita. As duas coisas feitas por Jesus. Então a nossa religião é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa religião. Nós temos igreja, né, gente? Aí como é que a gente leva adiante essa bandeira de Jesus Cristo? Lembra de um estandarte assim, como é que a gente leva adiante essa bandeira de Jesus Cristo? Através da igreja. Sem a igreja, a mensagem de Jesus só se perderia. Então, a religião, o centro dela é Jesus Cristo. E a igreja leva a bandeira adiante. Vai o estandarte. Eu, quando estava no Paraguai, 3 anos morei no Paraguai, como me chamava a atenção as procissões, né? Como procissão de Corpus, Santo Antônio, a Virgem de Cacupé, né, que é a Nossa Senhora Aparecida deles, como me chamava a atenção? Porque a primeira coisa que o paraguaio faz, em toda a procissão, lá na frente, vai a bandeira do Paraguai, a bandeira do Vaticano e o estandarte da paróquia. O santo da paróquia. As 3 coisas, puxando a procissão, seja em qualquer lugar que a gente for. Me chamou a atenção. Poxa, eu fiquei pensando, isso é um senso legal. É uma coisa, achei bonito. Nós somos cidadãos desse país, temos uma religião que é internacional, que é o Vaticano, sede no Vaticano, e nós temos um padroeiro, uma padroeira. Levar adiante, o estandarte, a bandeira. Bem, vamos ver então um texto que mostra isso, que Jesus colocou gestos e palavras em harmonia. Marcos 10, 13 e 16. Marcos 10, 13 e 16. Vou passar aqui. Segura só um pouquinho, esperar todo mundo encontrar o seu texto. Marcos 10, do 13 ao 16. Acho que pode ler. Levavam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Os discípulos, porém, repreendiam essas pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: Deixem as crianças vir a mim. Não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu lhes garanto,
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, ele as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Tem um gesto, obrigado pela leitura, tem um gesto tão carinhoso aí que aparece só no Evangelho de São Marcos. Essa história está também em Mateus e está também em Lucas. Mas tem um gesto que só o evangelista São Marcos diz que Jesus fez. As crianças vinham a ele, os discípulos afastavam as crianças, né? Jesus disse, não afastem, deixa as crianças vir a mim. E diz ali o evangelista São Marcos que ele abraçando, não leste isso? Abraçando as crianças, ó o gesto de carinho, de atenção de Jesus, abraçou as crianças. Então na Bíblia tem esse gesto, né, de afetividade, de carinho, de respeito. Abraçando as crianças, Jesus dá o testemunho, gestos e palavras. Por que essa história está na Bíblia? Só porque as crianças são bonitinhas? A gente tem que valorizar as crianças? Tem um detalhe que às vezes a gente desconhece, né? No tempo da Bíblia, criança era, vou usar uma expressão aqui, não gente. Acho que tu entende, tá? Criança era não gente. Não é gente ainda. Quando é que se torna gente a partir da Bíblia? Na Bíblia, a partir dos 12 anos de idade. A partir dos 12. Antes disso, é não gente. Não sabe ainda, às vezes faz xixi na cama. Não sabe trabalhar direito, não consegue se sustentar, não tem sua família. É pequenininho, é pequenininha. As crianças, para a mentalidade de todo esse pessoal oriental, e até os romanos, gente, até para os romanos, as crianças eram consideradas não gente. Os romanos tinham a roda dos expostos. O que é a roda dos expostos? Se nascesse uma criança na família, que o pai não gostasse, ou que a mãe convencesse o pai que a criança não servia, eles abandonavam a criança numa roda, geralmente perto de um templo. É uma roda dos expostos. Abandonar a criança, porque a criança era não gente. Vê como mudou? Para nós a criança é tudo, né? Para nós a criança imagina, nasce um netinho, nasce a netinha, nasce o filho, a filha. Todas as energias da família estão ali. No tempo bíblico, a criança era, considerada série B, vou dizer. Não queria usar a imagem de futebol, né? Mas tá bom, né? Criança era considerada série B. Os adultos são série A. Então, por que os discípulos estão repreendendo as crianças? Por que estão dizendo, para, não incomoda Jesus? Por que eles estão dizendo isso? Porque os apóstolos estão pensando como o pessoal da sua época. Criança, fora. Quem tem que ficar aqui são os importantes, que são os adultos. Jesus disse, espera aí, deixai vir a mim as criancinhas. E elas precederão a todos no reino de Deus. Jesus recoloca as coisas no seu devido lugar. Nós temos que ter atenção para com todas as pessoas. Então, Jesus mostra gestos e palavras, caminham juntas na sua prática. Os evangelhos, eles não são unicamente histórias de Jesus. Na Bíblia, os evangelistas, se a gente pega ali, a gente começa a ler, né? A gente gosta de Bíblia, começa a ler. Lê São Mateus, termina São Mateus, tu fica com um gostinho assim, mas eu queria saber mais sobre Jesus. Aí tu vai para São Marcos. Mas espera aí, tia, São Marcos está quase igual a Mateus. Aí tu chega em São Lucas. São Lucas tem coisas diferentes, mas ainda está faltando todas as histórias de Jesus. Aí tu vai ler o quarto evangelho, que é São João. E mesmo ali não aparecem todas as histórias de Jesus. Os evangelhos não estão preocupados em contar uma história de Jesus. O que eles estão preocupados em fazer? Alimentar dentro de nós a fé no Cristo ressuscitado. Esse é o objetivo dos evangelistas.
alimentar em nós a fé no Cristo ressuscitado. Note que coisa interessante. Todos os evangelistas já sabem que Jesus ressuscitou. Não esqueça disso. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, quando vão contar a história de Jesus, eles sabem que Jesus ressuscitou. E eles começam a contar a história lá no princípio. A Sagrada Família, a perseguição do menino Jesus, ao menino Jesus, os discípulos, começam a contar tudo de novo. Mas eles já sabem que Jesus ressuscitou. Então, cada gesto de Jesus contado na Bíblia vai ser iluminado pela luz da Páscoa, da ressurreição. É uma coisa bem diferente. Vamos imaginar assim, nós todos aqui temos fé, somos católicos, somos cristãos, a gente acredita na palavra, na Sagrada Escritura, e vamos imaginar que entre aqui no nosso auditório, para participar do nosso encontro, alguém que nunca ouviu falar em Jesus. Nunca ouviu falar em Jesus. Vamos imaginar uma situação assim. Não pode nem dizer que é contra, que é a favor, porque nunca ouviu falar em Jesus. Daí a gente diz para ele assim, ou para ela, faz um favor, vai na internet e pega todas as histórias que tu achar sobre Jesus e reúne. Reúne as histórias sobre Jesus e ele já vai ter um panorama sobre quem foi Jesus Cristo. A história que essa pessoa que não tem fé encontrar na internet contada sobre Jesus vai ser diferente da história que nós que temos fé vamos contar, porque a nossa fé já ilumina as histórias sobre Jesus, já traz luz sobre ela. Fazendo uma comparação, seria quase como o filho, a filha lá em casa. O nosso filho. Alguém de fora vê o nosso filho, a filha, e conhece o aspecto exterior da pessoa, mas não sabe o que ela vive no dia a dia, qual foi a sua história. Quem convive todo dia sabe. Os apóstolos conviviam com Jesus todos os dias, sabiam as histórias de nosso Senhor. E essas histórias entraram na Bíblia. Para quê? Para que nós tenhamos fé na ressurreição, no Cristo ressuscitado. Então os evangelhos não são história escrita como nós escrevemos hoje, não é um livro de história. Até eu poderia dizer assim para ti, a Bíblia não é um livro de história. É muito legal na catequese, né? Quando com as crianças a gente lê Gênesis 1 e 2, né? Deus criou os céus e a terra. E no finzinho, Deus criou o ser humano, homem e mulher os criou. É bom na catequese esse texto, porque na escola as crianças aprendem que tem a evolução, né? A evolução, mas sempre alguém vai perguntar, mas eu ouvi na aula que tem a história dos macacos, que a gente veio do macaco, não tem isso aí? E é bom para a gente na catequese, porque a gente compara, diz, olha, o texto religioso é um texto de fé. Ele não é contra a ciência, é um texto de fé, está dizendo todo mundo é criatura. Todo mundo é criatura, veio das mãos de Deus. Essa formiga que a gente vê na rua, a lesma, o alfacezinho, a ave que voa, o ser humano, na sua dignidade, todos nós somos criaturas de Deus. Temos que aprender a conviver bem. A Sagrada Escritura tem essa mensagem muito profunda que a gente está aprendendo ainda. A gente não aprendeu direito. Então a gente não deve confundir o Evangelho com biografia. O que fazem os evangelistas? Eles fazem uma história em função da fé. Por que eles contam a vida de Jesus? Porque eles têm fé. Olha o que diz São João no capítulo 20. E eu quero que tu também tenha fé. Leia as histórias sobre Jesus que estão na Bíblia e daí também tu vai ter fé. É para isso que elas estão ali. Para alimentar a nossa fé. Então, às vezes a pessoa está com dúvidas, né? Está em crise, está com dificuldades. Puxa, leia a Bíblia. Frequente a Bíblia. Às vezes a pessoa está com dificuldade na Bíblia, na vida, né? Pessoa cheia de dificuldade, até com dificuldades de fé, dificuldades de não sabe nem o que fazer, não sabe que caminho tomar, e ao invés de frequentar a Bíblia, fica frequentando isso aqui, ó. Tá? Enchendo a cabeça com
Disse para minha mulher que eu não ia usar nenhum palavrão hoje de noite. Disse para ela, mas eu vou usar algo, não é bem um palavrão, tá? Vocês me desculpem. Enchendo a cabeça com porcaria. Ah, é bom, mas enche a tua cabeça com coisas boas, com histórias do Evangelho, da Bíblia. Tu vai ver que a gente vai encontrando o caminho. Não é receita de médico e não é bula de remédio. Mas os textos religiosos são textos de fé. Ali, ó. Então é o convite para nós, né? Vamos lá, vamos com ele. Vamos com ele que estaremos bem. Estaremos bem. Ah, tem gente ali, ó. As imagens sempre... A gente tem que valorizar os artistas, né? Tem que valorizar os artistas. O pessoal da arte, eles captam coisas às vezes que nós não captamos, né? A gente vive muito preocupado com ganhar dinheiro, ter saúde. E o pessoal da arte tem uma sensibilidade diferente da nossa. Então, fizeram esse quadro assim, ó. Tá Jesus, né? Pode ser que ele esteja apontando ali um caminho, né? Ó, venham comigo. Vamos lá, não tenham medo. E tem gente mais próxima a Jesus, tá vendo? E tem outros, ó, distante do grupo. Então ali, será que vou? Será que não vou? Será que dá para confiar? Dá para acreditar mesmo? Então cada um de nós está ali, ó, nessa dinâmica. Tem gente bem pertinho de Jesus. Outros no grupo, né? Já que se o grupo vai, eu vou. E outros que estão mais distantes. Mas o convite é para todos, para seguir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que ele nos faz. Assim como essa imagem, Jesus já nos conduzindo a todos nós. Discípulos e discípulas, homens e mulheres que querem seguir Jesus Cristo. Então já está ali, ó, está à nossa frente, está indicando o caminho. É como a mão de Jesus no primeiro slide de hoje, dizendo assim, ó, vem meu irmão, vem minha irmã, vem. Deixa para trás as outras coisas, vem comigo. Esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós. Mas eu vou começar amanhã. Não, amanhã já é tarde. Nem hoje, começa agora. E nós estamos na liturgia, num tempo muito oportuno, que é o tempo da Quaresma. A gente não pode esquecer disso. A igreja tem uma sabedoria de 2000 anos, né? Poxa, olha, é uma coisa muito legal, né? Tu fazer parte de uma instituição que tem 2000 anos. Isso é muito legal. Então a igreja tem uma sabedoria de 2000 anos. A igreja propõe, olha, nós vamos ter uma baita festa. Como é o nome dessa baita festa? Páscoa. O que vamos celebrar nessa baita festa? A ressurreição de Cristo. E para entender essa baita festa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Quaresma, eu estou me preparando. Escolho, a igreja sempre pede para nós, né? Escolhe um gesto concreto. Escolhe alguma coisinha muito concreta que tu pode fazer. Coisa mais simples, né? O Papa Leão XIV propôs uma coisa legal. Não fala mal dos outros. Fecha a boquinha. Se for falar mal dos outros, segura, não fala. Procure usar a Quaresma para falar bem dos outros, ou não falar nada. Fica quietinho. É um gesto concreto legal, né? Porque às vezes a gente tem uma certa tendenciazinha, né, a fazer um comentáriozinho pesado sobre outra pessoa. E o Papa disse, olha, esse é um gesto bem concreto. Se me vem a tentação, eu não vou falar mal de ninguém. E eu consigo me preparar bem para a Páscoa. Se a gente não tem nenhum gesto na Quaresma, quando a gente chega na Páscoa, a Páscoa é só coelhinho e chocolate. Esse é o problema, né? Aí o comércio entra no nosso coração, entra no nosso cérebro. Entra mesmo. Porque eu não me preparei. Se eu me preparei, legal, vai ter um chocolate, eu vou comer um chocolatinho, né, que vão me dar, eu vou dar para mim mesmo, ótimo. Mas eu sei que a Páscoa não é só isso. A Páscoa é a luz de Cristo. Então todo mundo é convidada a se preparar bem para viver nos passos do Mestre. Como é que nós podemos interpretar a história da primeira comunidade cristã? Bom, 3 grandes partes. Primeiro, quando
nosso Senhor Jesus Cristo estava entre nós, e logo depois da sua morte e ressurreição, o Evangelho é anunciado entre os judeus. Entre os judeus, entre o pessoal que tinha essa mesma fé, a fé do Antigo Testamento. Então esse é o primeiro momento do surgimento do cristianismo. Depois, o Evangelho vai ser levado para o mundo romano. Nós vamos ver amanhã que Jesus é condenado num tribunal romano. É interessante. É interessante porque vai ter o tribunal judaico e vai ter o tribunal romano. Por que a Bíblia mostra isso? Vamos tentar entender amanhã. Então, Jesus, a mensagem dele sendo levada no mundo romano. E no finalzinho do Novo Testamento, que eu disse Novo Testamento, né, entre os anos 50 e os anos 100, as comunidades organizadas e consolidadas. Abre os evangelhos, vê se tu acha ali no evangelho a palavra diácono, a palavra presbítero, a palavra bispo. Não está nos evangelhos, mas está na Bíblia. Está nas cartas paulinas. Em que momento? Olha ali, nesse momento final do Novo Testamento, porque as comunidades agora estão organizadas. Não pode haver gente passando fome entre nós. Como é que nós vamos fazer para organizar isso? Vai ter o diácono. O diácono vai recolher caridade, vai ajudar para que nenhuma família cristã passe fome. Aí vai surgir o diaconato. Nós vamos nos reunir todo domingo para a missa. E quem é que vai organizar a missa? Vamos chegar ali, sentar e aleluia? Não, tem que ter uma organização. Quem é que vai organizar? O presbítero, que vai ser o nosso padre. Mas a nossa é a única comunidade no mundo? Não, tem um monte de comunidade espalhada. E quem é que vai organizar todas as comunidades? O bispo. E quando é que essas palavras surgem? No final do Novo Testamento. Para mostrar a organização e consolidação das comunidades. Então está ali, resumidamente, né? Dos anos 30 aos anos 40, Jesus e a sua mensagem sendo anunciada entre os judeus, depois no mundo grego e no mundo romano, nas praças. Levar o evangelho na praça. Vamos lá, falar com os jovens, falar com as pessoas, com as famílias, falar com os outros sobre Jesus. Então a gente que é igreja nunca deve imaginar, não, todo mundo já sabe. Não, o pessoal não sabe sobre Jesus ainda. Falar dele. Levar adiante, né, essas coisas bonitas que a gente encontra na Bíblia. E por fim, a comunidade. Não basta só ouvir falar de Jesus, tem que vir rezar. Vem na comunidade. Vem participar da Eucaristia. Vem ser membro da comunidade. Eu não sei se aqui na paróquia tem os dizimistas, Padre Alexandre. Tem? Nós estamos fazendo Legal. uma quaresma diferente. E não foi combinado, né? Não foi combinado. Nós estamos fazendo uma quaresma diferente. Durante 4 anos não se era a quaresma. E a gente vive a quaresma como esse tempo de conversão, mudança de pensamento, palavras e de atitudes. E este ano, como paróquia, nós estamos fazendo toda uma reflexão. E todos os finais de semana, e em todos os outros momentos de formação, nós estamos falando sobre o dízimo. E a dimensão eclesial do dízimo como uma pastoral de missão, de visitação, de ir ao encontro, de acolhida, de pertença à comunidade. E, fundamentalmente, como indivíduo, como pessoa, ação de graças a Deus por tudo que temos. Então, a gente está batendo nessa tecla desde a quarta-feira de cinza. Tá ótimo. Que bom, obrigado. Fechou bem. Sem combinação prévia. Porque a gente é católico, tem que ajudar na nossa comunidade, né? Quem estava aqui no passado, eu vou contar a mesma história que eu contei e que a mim entrou no coração, nunca mais esqueço. O guardador de carros da minha paróquia é dizimista. Eu moro ali no bairro, né? No bairro Paróquia São Manuel, onde não tem lugar para estacionar. E tem gente que vem de fora. E deixa o carro assim, né? Vai enchendo o quarteirão de carro parado.
o sujeito que guarda os carros, que bem, diz assim, ó, bem cuidado aí, tio. Tá? É dizimista na paróquia. Esse é o padre que me contou. Bom, esse exemplo para mim, sabe, falou muito. Ele nunca disse, o rapaz nunca disse, eu sou dizimista, hein, me ajuda aí. Não, ele quer ajudar. A gente tem que ter o senso de participação. Pô, eu quero luz, eu quero o som da paróquia, eu quero a igreja limpa, eu quero que o padre possa rezar a missa em diversos lugares. A gente tem que ajudar. É assim, a gente tem que manter a nossa igreja e manter com gosto. Manter com gosto, porque a oferta sempre é dada para Deus Nosso Senhor, né? E o padre administra. É que nem confissão. Eu vou me confessar. Me confessar com quem? Com a igreja. O padre é representante da igreja. Dito isso, o momento mais aguardado da noite, intervalo. Se vocês sobreviveram a eu cantando essa música, então já a noite está ganha, né? Tá ganhando essa noite. Olha ali, ó, singular e plural. Evangelho. Evangelios. Evangelho Jesus Cristo. Nós temos só um evangelho, Jesus Cristo. E as histórias sobre Jesus, evangelhos. Porque a palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Por isso que o padre, na hora de proclamar o evangelho, ele vai dizer proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, por exemplo. O evangelho é só Jesus. Os evangelhos, bom, aí tem 4 histórias na Bíblia sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui a turma toda, ó, tá aí os 4 evangelistas, né? Desenhos sobre eles. Sempre fazem parte do nosso percurso, da nossa caminhada cristã. Então, como é que se formaram esses evangelhos? Bom, nós vamos ter, enquanto Jesus caminhava aqui na Terra, a atividade de Jesus, início do 1º século, depois a pregação apostólica sobre ele, depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos, os discípulos, as discípulas começam a pregar sobre Jesus. O Papa Francisco chamou Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Foi falar de Jesus ressuscitado para os apóstolos. Então, falando sobre Jesus. E o terceiro estágio são os evangelhos escritos. Que eles começam a ser escritos e chegaram até nós passado 2000 anos. Então é uma maravilha, né? É realmente uma maravilha. Nós rezamos na missa, creio no Espírito Santo. Aqui a gente bota em prática a nossa fé. Como é que um texto, não sei se tu já parou para pensar nisso, como é que um texto, ele sobrevive, meu irmão, minha irmã, por 2000 anos? Creio no Espírito Santo. Não fosse pelo Espírito Santo, não teríamos Bíblia. A Bíblia existe por causa da ação do Espírito Santo. Por isso foi legal hoje a nossa oração. Qual foi a oração que nós fizemos para iniciar o curso bíblico? O Vinde Espírito Santo, muito oportuno. Se não é o Espírito Santo, não tem estudo bíblico saudável. Bom, entrando no nosso tema da Semana Santa, nós vamos ver que esses 3 evangelhos ali, ó, Marcos, Mateus e Lucas, eles vão ter semelhanças e também diferenças. Se eu pego a Bíblia, se eu leio a Bíblia corrido, assim, chega no Novo Testamento, né? Quero ler corrido, um depois do outro. Estou em Mateus, leio Marcos e vou para Lucas, puxa, parece que a mesma história é contada de um jeitinho diferente só. Então, por isso que nesses evangelhos têm semelhanças e também tem algumas diferenças. Tem um 4º evangelho que é bem diferente dos outros 3, que é o Evangelho segundo São João. Nós podemos, então, ao ler os evangelhos, chegar a uma primeira classificação. Existe, olha a palavra que eu usei ali,
coincidência da parte de Marcos, Mateus e Lucas. O que é coincidência? Eles coincidem. Ó, os três contam histórias de Jesus de um mesmo jeito. Às vezes com as mesmas palavras. Então tem ampla coincidência. Jesus que entra na cidade de Jerusalém. Os três são quase iguais. Tem muita coincidência entre Marcos, Mateus e Lucas. Por isso que eu disse para ti na primeira parte da noite, ó, eles podem ser chamados de evangelhos sinóticos, podem ser estudados com um só olhar. E São João? Bom, São João conta a vida de Jesus de um outro jeito. Mas os sinóticos, Marcos, Mateus, São Mateus e São Lucas, contam a vida de Jesus com o mesmo olhar. É como se eles usassem o mesmo óculos para enxergar Jesus. Marcos, Mateus e Lucas. Eles têm essa organização aqui, ó. Se eu olho para essa organização, eu entendo os três evangelhos. São Marcos, São Mateus e São Lucas contam a vida de Jesus assim, ó. Tudo se desenrola na Galileia. Em algum momento Jesus viaja para Jerusalém e lá vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Esse é o resumo da vida de Jesus nos três evangelhos. Mas em São João, não. Em São João, a narrativa ela é diferente. Ela mostra Jesus de um outro jeito. Nós poderíamos representar assim, ó, os três evangelhos. Eu botei a Galileia aqui embaixo, né, porque Jerusalém está no alto de uma montanha, né, no Monte Sião. Então, para Jerusalém se sobe. Só para representar isso, ó, a subida. Jesus sai da Galileia e vai subir para Jerusalém, ter uma viagem. E lá em Jerusalém ocorre a sua paixão, morte e ressurreição. Está ali uma imagem tentando representar isso, né? Jesus no seu caminho para Jerusalém com os seus seguidores. Vamos lá, vamos com Jesus. Vamos também nós com ele participar da Semana Santa. Está aqui ele nos convidando. Ó. Vamos também nós. Vamos também nós com ele. Não importa a dor nos pés, dor na perna. Eu estou com um problema. Não. Deixa tudo e vamos também com Jesus. Esse é o convite que ele nos faz. Então, como é que se formam os evangelhos? Eu faço um pequeno resumo aqui para ti. Ó. Nós temos o Jesus de carne e osso, que viveu aqui na Terra há 33 anos. Depois que ele morre, o pessoal começou a contar muita história sobre Jesus, falando sobre ele, falando. Essas histórias, aos poucos, vão sendo escritas, vão ser resumidas no Evangelho de Marcos, depois Mateus, Lucas e, por fim, o evangelista São João. Tu estás vendo uma coisa curiosa que eu estou dizendo? Eu sempre estou falando Marcos primeiro, né? Mas na tua Bíblia, quem é o primeiro evangelista? Mateus. Por que ocorre isso? Porque São Marcos é o mais antigo. É o evangelho mais antigo. Ele é o menorzinho, só 16 capítulos. Mas é que São Mateus, ele conta a história mais completa. Quando a gente abre o evangelho de São Marcos, Jesus, no primeiro capítulo, é um homem adulto. É um homem adulto que vai ser batizado por João Batista no Jordão. Depois disso, vai para o deserto sofrer tentações. Então a igreja, na sua sabedoria, a igreja diz, não, o Novo Testamento não podia começar com Marcos, né? Ele é mais curtinho. Ele não conta nada de Nossa Senhora, nada de São José. Né? Como é que nasceu Jesus? Como é que foi a história do nascimento dele? Se fosse só pelo Evangelho de São Marcos, nós não saberíamos nada. Então a igreja faz esse movimento aqui, ó. São Marcos é o mais antigo. Mas a igreja pega o Evangelho de Mateus e bota em primeiro lugar, na ordem da Bíblia. Isso é sabedoria.
Porque abre o Novo Testamento com a história do menino Jesus. Antes do menino Jesus, com a mãe e o pai do menino Jesus. Pô, tá bem contado, né? Tá ótimo. Aí depois que tu soube dessas histórias, daí tu vai para São Marcos, daí é o Jesus adulto. Ó, isso é catequético, é pedagógico, é para ensinar a gente a ter fé. Então esse é o caminho até chegar aos nossos evangelistas, tá ali os 4, com os desenhos simpáticos, né? As imagens representando os evangelistas. São Marcos sempre o leãozinho. São Mateus sempre o anjo. São Lucas sempre o boi ou a vaca. E São João um pássaro, águia às vezes. Sempre uma imagem representando cada um dos evangelistas. Porque no Evangelho de São Marcos, Jesus aparece, voz que clama no deserto. Lembra do... lembra do leão rugindo. Então Marcos está associado ao leão. São Mateus com o anjo. Por quê? Porque o anjo o tempo todo fala para São José, olha, José, tu está aí com receio de ficar com Maria? Não temas. O que Maria tem no ventre é fruto do Espírito Santo. O anjo fala para São José, orienta São José. E essa história é tão bonita, né? Todos nós que temos família, pô, o anjo que orienta o pai. Às vezes a gente não aproveita bem as histórias bíblicas como elas poderiam ser aproveitadas, né? No Evangelho segundo São Mateus, o anjo orienta o pai a se comportar bem com a sua mulher, com o seu filho. Maravilhoso. Maravilhoso. E no Evangelho de São Lucas é o boi, porque o primeiro personagem que aparece é o pai de João Batista, que é Zacarias, e era um sacerdote no templo, e os sacerdotes no templo de Jerusalém, eles... matavam animais. Matava boi, ovelha, sacrifício de animais no templo de Jerusalém. Depois de Jesus acabou tudo isso. E São João, o pássaro, porque São João voa muito alto. Para alcançar São João não é fácil. Não é fácil. Voa altinho. Muito bem, estou satisfeito com o nosso percurso até agora. E eu vou te convidar a entrarmos na Semana Santa. E nós vamos entrar na Semana Santa pela liturgia. Neste ano de 2026, nós estamos no chamado Ano A. O que é o Ano A? Pô, eu disse para ti, uma instituição com 2000 anos, tu tem que tirar o chapéu, né? Tira o chapéu pro pessoal, porque eles sabem o que eles estão fazendo. A igreja diz assim, na Bíblia tem muitas histórias. Muitas histórias. Como é que nós vamos oferecer essas histórias bíblicas para o povo de Deus? E tem gente na igreja muito inteligente, né? Gente muito inteligente. Então os estudiosos pensaram o seguinte, vamos dividir os anos em 3. Ano A, ano B e ano C. Sendo que para cada ano vai ficar sendo lido na missa um evangelista. Então 2026 é ano A. Os evangelhos na missa normalmente são os evangelhos segundo São Mateus, que é o primeiro evangelista. 2026, se esse ano é ano A, 2026 vai ser ano B. E qual é o segundo evangelista? Marcos. Então, no próximo ano, as leituras, na sua maioria, vão ser de Marcos. E em 2027, ano C, as leituras vão ser de Lucas. Bom, esse pessoal é inteligente. Então, é tranquilo para nós. Eu vou na missa, 2026, eu sei que os evangelhos, na sua maioria, serão segundo São Mateus. E começa aqui, ó. Domingo de Ramos. Todos os anos tem uma leitura diferente para Domingo de Ramos. Por quê? Porque tem o ano A, o ano B e o ano C. Este ano, 2026, é o ano A. Então a leitura é a do primeiro evangelista, que é São Mateus, que é o nosso queridíssimo São Mateus. Então é claro, eu botei aqui
no computador um texto da Bíblia, tá? Uma tradução da Bíblia. Mas seria legal, tu podes acompanhar aqui, claro, mas seria bom também que tu visse na tua Bíblia. Fica bem à vontade para fazer o que tu quiser. Tu pode olhar para cá, ou tu pode acompanhar na tua Bíblia. Na tua Bíblia, qual é o texto? É o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 1 ao 11. Esse vai ser o Evangelho do início da Semana Santa. Geralmente nas paróquias, né, o padre reúne a comunidade fora da igreja e tem uma pequena procissão de entrada, né? Tem os ramos, é uma coisa muito bonita. Eu vou pedir licença para sentar, daí eu fico passando aqui o... Deixa eu subir isso aqui, aí já cresce a coisa. Quem está olhando para a tela, está conseguindo visualizar bem a letra? Tá, a fonte está bom? Obrigado pelo retorno. Então vamos lá. Tá? Domingo de Ramos deste ano 2026. A missa da Semana Santa vai começar com São Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 11. Diz assim o Evangelho. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Importante. Olha, eles estão se aproximando de Jerusalém, chegaram num lugar, Betfagé, que o evangelista diz que é onde? Perto do Monte das Oliveiras. Muito bem. Aí começa a cena, aí começa a ação, começa um movimento agora. Então, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Ué, mas não era só um jumento? Não era só um? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não foi? Aqui já começam as maravilhas da Bíblia. São Mateus é o único evangelista que fala da jumenta e o jumentinho. Nem Marcos, nem Lucas e nem São João falam disso. Só São Mateus. Então Jesus diz: desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Tá bom, Jesus é honesto, né? Vai pedir emprestado e vai devolver. É o mínimo que se espera, né? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Olha o que disse o profeta. Digam à filha de Sião: eis que seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. O evangelista o profeta que fala isso é Zacarias. Está na profecia do Antigo Testamento. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Aqui então é um detalhe já bem interessante para nós que lemos a Bíblia. Nos evangelhos, nós vamos ter 2 atitudes dos discípulos de Jesus. 2. A primeira, desobedientes. Jesus manda eles fazer alguma coisa e eles não. Eles estão na barca. Lembra daquela história da barca, a tempestade? O pessoal olha para Jesus caminhando sobre as águas e duvida. Duvida que seja ele, duvida que ele tenha poder. Então os discípulos têm atitude de desobediência. Em outras situações, os discípulos são muito obedientes. Então aqui nós estamos indo para o fim da vida de Jesus. Ele está entrando em Jerusalém, sabe que dali ele não vai sair vivo. E o evangelista Mateus está ensinando para nós, olha, nesse momento derradeiro, os discípulos são
obedientes. Quando é a hora da verdade, os discípulos são obedientes. Foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Bom, levaram a jumenta e o jumentinho. Como eu gosto disso aqui. Como eu gosto disso. Só São Mateus nos coloca esse detalhe tão simpático. Tão simpático. Estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salve, saudação, algo assim, né? Que bom. Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é ele? Olhe para o texto, olha o que está dizendo São Mateus para nós. Quem é que ficou agitado e perguntava quem é ele? Toda a cidade. Está vendo o que São Mateus está querendo dizer? Ó, todo mundo ali ficou envolvido nesse acontecimento. Jesus entra em Jerusalém e toda a cidade perguntando: quem é ele? E as próprias multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Muito interessante, muito demais. Porque São Mateus está entrando na Semana Santa, Jesus vai em Jerusalém. E as multidões, quem são as multidões? É aquele pessoal que só viu Jesus fazendo milagre. Ó, curando as pessoas. E esse pessoal acha que Jesus é um mero profeta. Quem é ele? É o profeta de Nazaré. Veja que ninguém falou ali que ele é filho de Deus, que ele é o Messias. Não, ele é um profeta. As multidões. Esse pessoal que só olha, são os parentes da vítima, né? Sabe quando tem acidente de trânsito? Por que o trânsito fica lento? Porque todo mundo é parente da vítima, né? Quer ficar aumentando o bolinho lá para ver o que está acontecendo. Então é um pessoal curioso sobre Jesus. Mas não é o pessoal que tem fé nele. Então São Mateus termina o seu evangelho assim. Muito bem. Eu disse para vocês, né, que Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. Então, para o nosso objetivo aqui, não vale muito a pena ficar comparando Mateus com Marcos e com Lucas, porque o relato é bem parecido. Tem uma diferença muito gritante, que é o jumento e a jumentinha. As outras coisas são bem parecidas, mas nos vale a pena comparar essa história da entrada em Jerusalém com aquilo que diz o Evangelho segundo São João. Então, quem quer ler na Bíblia, eu te convido, São João capítulo 12, versículo 1. E aqui vai ter um detalhezinho, tá? Não é leitura corrida. Olha como está marcado ali, ó. João 12, é o capítulo, né? Depois da vírgula, é o versículo. Tá? Versículo 1. E aquele pontinho ali do lado quer dizer o quê? O que quer dizer o ponto na citação bíblica? A gente tem que olhar para mim agora. Tem que olhar para mim. João 12 é o capítulo. Tá? Versículo 1. E o ponto, quando tem um ponto? Pula. O ponto pula. Então tu pula todos aqueles versículos e tu lê o 1 e vai direto para o 12. Aí tu vais entender por que isso. Porque na tua Bíblia tem uma história ali que parece nada a ver, aquela história que São João conta. Não tem a ver com a entrada de Jesus em Jerusalém. Tem que ter muita explicação para entender por que ela está ali. Mas nos interessa Jesus entrando em Jerusalém. Por isso esse salto aqui, ó. Versículo 1, pontinho, pula, vai para o 12 até o 18. Vou projetar aqui, leia na tua Bíblia ou veja comigo aqui. Por que o versículo 1? Porque no versículo 1 ele diz assim, ó, 6 dias antes da Páscoa,
Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia revivificado dos mortos. Ai, São João, como o senhor é uma pessoa inteligente. Como o senhor conta bem as histórias. Porque eu já li São Mateus. São Mateus disse qual foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém? Não disse. Nós lemos há pouquinho o Evangelho segundo São Mateus. Pelo Evangelho segundo São Mateus, qual é o dia que Jesus entrou em Jerusalém? Não sabemos. Mas o Evangelho segundo São João nos dá a dica. Isso ocorreu, olha ali, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Onde é que é Betânia? Bom, Betânia é o lugar onde morava Lázaro, que Jesus havia revivificado dos mortos. Não ressuscitou, né? Já te disse isso. Tá? Se a tradução falou ressuscitou, é uma tradução equivocada. Não vou dizer errada porque eu não quero brigar com o tradutor. Mas é uma tradução equivocada. O único ressuscitado, nós temos fé no ressuscitado. Em quem? Lázaro? Temos fé em Lázaro? Não. Temos fé em Jesus, que é o único ressuscitado. Quando a gente canta, o ressuscitado vive entre nós. A gente está falando de Lázaro? Não, estamos falando de Jesus. Lázaro voltou a viver e voltou a morrer. A gente tem que usar as palavras como as palavras são. Elas estão aí porque elas nos ajudam. Muito bem. Ai, olha que legal. Então São João disse no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa. E agora, no versículo 12, olha no versículo 12 o que ele diz? No dia seguinte. Que coisa espetacular. Então a gente vai fazendo um cálculo. A gente entende que Jesus entra na cidade santa de Jerusalém no dia seguinte aos 6 dias antes da Páscoa, aproximadamente no nosso domingo de Ramos. Aproximadamente. Também tem que ter uma certa dose de... O pessoal falava assim, jogo de cintura, né? Não é matemática a coisa, é aproximadamente. São João nos dá uma dica importante. No dia seguinte, aos 6 dias antes da Páscoa, grande multidão que tinha ido para a festa, qual festa? Páscoa, ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, apanharam ramos de palmeira, palmeira não apareceu em São Mateus, e saíram ao encontro de Jesus gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Rei de Israel havia aparecido em São Mateus? Não. Havia aparecido filho de Davi, agora é rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está dito na Escritura. Não tenha medo, cidade de Sião, eis que o seu rei está chegando, montado num jumentinho. Nesse momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que haviam feito com Jesus aquilo que a Escritura dizia. O grupo que estivera presente quando Jesus revivificou Lázaro, mandando-o sair do túmulo, dava testemunho do que tinha visto. A multidão ia ao encontro de Jesus porque sabiam que ele tinha realizado esse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros, olha os inimigos de Jesus aqui, São Mateus não falou que eles estavam ali. Para São Mateus tem só a multidão dizendo, Hosana ao filho de Davi. São João diz, mas ali, junto com na entradinha em Jerusalém já tinha o pessoal, falando mal de Jesus. Os fariseus disseram uns aos outros, vejam como vocês não conseguem nada. Todo mundo vai atrás de Jesus.
São João quer já representar que no início, na entrada de Jesus em Jerusalém, já estão ali presentes esses dois grupos, os discípulos e os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que vão condená-lo, persegui-lo e fazer com que ele venha a ser crucificado. Muito bem, vimos o texto corrido São Mateus e o texto corrido São João. Olha comparativamente agora as novidades. Em São Mateus, Jesus e seus discípulos se aproximavam de Jerusalém. São João, 6 dias antes da Páscoa. Já me diz, né, me coloca uma precisão. Ele vai dizer no 12, no dia seguinte, a multidão ouve dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Segundo São Mateus, o pessoal vai lá e encontra, botei aqui destacada para ti, ó, uma jumenta amarrada com um jumentinho, isso que não aparece nos outros evangelistas. Jesus manda desamarrar. Olha aqui do lado, aqui é São João, né? Está vazio, não tem nada ali, por enquanto nada. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão, o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. O profeta que nós já lemos. Ok. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Jesus monta e depois uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões iam à frente e atrás de Jesus e gritavam, Hosana ao filho de Davi. Segundo São João, a multidão ia e gritava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Opa, já tem um conteúdo que parece meio político aqui. Rei de Israel. Muito bem. Veja que, segundo São João, não te chamou a atenção uma coisa interessante? Antes de Jesus montar no jumento, porque ele aqui, ó, antes de Jesus montar no jumento, o pessoal já pegou em ramos e já está abanando, dizendo, Hosana, Hosana. No Evangelho segundo São Mateus, é só depois. Jesus monta no jumento, o pessoal vai na frente e vai atrás, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Em São João, é antes. E por que antes? Para destacar que Jesus é o Senhor. Ele toma suas decisões e não fica esperando ninguém. Segundo São Mateus, o pessoal pergunta, quem é ele? As multidões vão dizer, é o profeta. Jesus é um profeta. Agora, segundo São João, chama a tua atenção para o versículo 16. Jesus entra em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, a cidade sagrada, que é a cidade de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é a cidade dele, né? Ele é o verdadeiro rei de Jerusalém. E São João, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é explícito no versículo 16. Nesse momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Vou tomar o exemplo do que o senhor me disse no intervalo, que às vezes lê a Bíblia e não é que entende tudo, né? Acontece comigo, acontece com todos nós também. Então, às vezes a gente está ali, ó, a gente quer ser discípulo de Jesus e não é que entende tudo. A gente vai entendendo aos poucos. Os discípulos entraram com o mestre em Jerusalém. E São João é muito fino. Eles, nesse momento, não entenderam o que estava acontecendo. Mas e quando é que eles vão entender? Quando Jesus for glorificado. Aí sim eles vão entender o que Jesus está fazendo nessa entrada triunfal em Jerusalém. Há ainda outro detalhe interessante, que é a participação da multidão. Essa multidão, ela aparece agora. Jesus está entrando em Jerusalém, vem de uma montanhazinha assim, desce, e para chegar em Jerusalém tem que subir mais um pequeno cerrinho assim, e entra em Jerusalém. Tem a multidão ali, a cidade sempre tem muros, né? Cidades antigas têm os muros para se defender dos inimigos, então os portões estão abertos, Jesus entra, o pessoal com ramos, Hosana ao filho de Davi, feliz da vida cantando, né? Mas só que os evangelistas colocam essa multidão na entrada de Jesus em Jerusalém, por quê? Porque quando chegar a quinta-feira de madrugada e a sexta-feira santa,
vai também ser uma multidão que vai dizer: crucifica-o. Nós vamos ler esse texto amanhã e os evangelistas falam de novo dessa multidão. Então a gente tem que imaginar, poxa, não são exatamente todas as mesmas pessoas, mas muitas daquelas pessoas que estavam ali no domingo de Ramos com o Ramos dizendo: Hosana ao filho de Davi, passados 5 dias, 6 dias, vão lá e vão dizer: crucifica-o. Peraí, burrinho. Aqui tem Barrabás, tem Jesus. Barrabás, solta Barrabás. Manda Jesus para a cruz. A multidão. Os evangelistas estão querendo dizer o seguinte: não basta fazer as coisas que todos fazem, não basta ter fé que todo mundo tem. Não, eu tenho que ter a minha fé. Eu creio em Jesus. Eu confio nele. E com ele eu vou até o fim. Não vou pela multidão, não me deixo levar pela multidão. Porque a multidão pode gerar coisas desagradáveis. Né? Gente, tá bom, ó, até minha voz está indo embora já. Assim como nós vamos embora, né? Falei para o Padre Alexandre que até 15 para as 10, mas já não tenho mais goela para continuar. Ainda tem que gravar um vídeo ali para a diocese. Para amanhã, eu vou enviar previamente, o Padre Alexandre me pediu, envio previamente o material. E estaremos aqui para a Santa Missa, às 19 horas. Terminada a missa, a gente vem todo mundo para cá e já emenda. Tá? Daí nós vamos ver amanhã o quê? Cada dia da Semana Santa. O que aconteceu na Segunda-feira Santa? O que aconteceu na Terça-feira Santa? Vamos ver amanhã. A Bíblia vai apontando, claro. Tem dias que aconteceram mais coisas. O nosso tríduo, né? Quinta-feira, sexta... Sábado. Aconteceu alguma coisa no sábado? Mistério. E no domingo, vamos ver amanhã, vamos ver o dia a dia, a Semana Santa, como é que ela se desenrola, né? Tanta coisa boa que a gente tem que aprender e meditar na Sagrada Escritura. Do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.